Shalom. Maravilha. Bom é estar na casa de Hashem. Louvo a Deus por esta bênção, por essa oportunidade. Agradecer ao nosso Rosh, Marco Antônio, por confiar, esta oportunidade de estar ministrando a Carralo. O título ali, é O Dono do Odre e Eu. Quem conhece ou sabe o que é um odre? Dá um sinal assim com sua mão, só para mim me identificar, só para mim ter noção qual é o conhecimento da Carralo. Ninguém sabe? Alguém? Temos algumas pessoas que sabem. Pois bem, o odre, aquele ali é o modelinho mais antigo, mais original que eu encontrei. E para se fazer um odre, aliás, o odre, voltando aqui, ele serve para quê? Para transportar água, vinho, azeite, leite. Em alguma circunstância, transportam-se no odre também o queijo. Não sei qual que é a estrutura do odre para transportar o queijo. Mas, enfim, o odre, ele é um utensílio, vamos chamar assim, que pode salvar uma vida. Os beduínos, que são as pessoas que vivem no deserto, que moram, são nômades, vivem de tempo em tempo, eles estão em algum lugar, e é uma ferramenta, e é um utensílio muito usado até hoje. Até nos dias de hoje, o odre é usado. Então, é algo muito precioso. Mas certa feita, Yeshua, ele nos comparou ao odre. Pois bem, se Yeshua nos comparou ao odre, nós precisamos ter noção da utilidade de um odre. Yeshua não ia usar, ou não usou, este exemplo, ou essa tipificação, em vão. Por que ele comparou a nossa função? Por quê? Quem é o dono do odre? Não é nós. Nós, tendo-nos como o odre, o dono do odre, lógico, é Hashem. O eu, aonde que entra o eu? O eu, ele vem na sequência. Nós vamos parar um pouco e conversar sobre esse eu. Porque o problema é o eu. Pode passar, minha querida, por favor. Olha, para que haja o odre, uma vida tem que ser sacrificada. O odre é feito de pele de cabra, pele de carneiro, e se for um bovino pequeno, também pode-se fazer um odre. Na pesquisa eu encontrei as pessoas fazendo até odre do bucho do animal. Depende da utilidade, as pessoas estão usando até isso. Veja bem, Yeshua, olha, andar em amor, como também Yeshua nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. A rimes é complicado. Veja bem, ele deu a vida dele para que nós pudéssemos ter vida. Mas, e nós, como odre, também nós precisamos dar a nossa vida. O animal que vai ceder a pele dele
para se fazer um odre, é lógico, ele tem que ser sacrificado, corta-se a cabeça, corta as patas e tira-se o couro desse animal como tirar uma camiseta. As pessoas que estão acostumadas, embora o judeu não é lícito comer coelho, mas quem come coelho, ele tira o couro do coelho dessa forma, sai inteirinho, não é? E o do animal ali, para se fazer o odre, também é dessa forma. Aí, vamos por partes. Quando a gente imagina o animal tendo a cabeça dele cortada, a gente traz para a nossa vida, certa feita, Yeshua diz que para alcançar o Shammai, se alguma coisa nos faz perder o Shammai, corta-se, arranca um olho, um braço, uma perna, o que for necessário. Mas quando a gente visualiza o animal sendo morto, cortando a cabeça, pois bem, pegamos nós mesmos, a nossa cabeça, o nosso cérebro, melhor dizendo. Às vezes ele faz com que a gente peque, com que a gente pense coisas que não se deve pensar, e muitas vezes somos pegos de surpresa pelos pensamentos involuntários. Tem hora que você não está pensando em nada e vem um pensamento, você já tem que mudar a linha que você está para esse pensamento fugir da sua cabeça. Então nós temos esse grande problema para nós conseguir levar uma vida em santidade. Porque sem santidade, segundo a palavra, ninguém verá Hashem. Então é necessário que nós nos preocupemos ou nos preocupamos em manter a nossa mente focada nas coisas que é de Hashem, para que o meu caminhar, ele precisa estar na luz. E o meu caminhar, ele precisa de mostrar para as pessoas que eu sou o sal da terra e a luz do mundo. Por quê? Se eu não conseguir caminhar dessa forma, eu estou caminhando, eu estou devagando para um caminho que não vai edificar a vida de ninguém. A nossa função em se partindo de um filho de Hashem, nós temos a obrigação de honrar, de glorificar o nome de Hashem. Por quê? Quando eu não honro Hashem, o que acontece? O contrário, eu vou envergonhar. As pessoas vão, mas que tipo de cristão é esse? Que tipo de obreiro é esse? Então, nós não podemos dar brecha para as pessoas banalizarem o nome de Deus. Nós não podemos dar brecha para as pessoas deixarem de acreditar em Hashem. Porque o mundo jaz no maligno. Não é assim? Se o mundo jaz no maligno, e Yeshua diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, então é necessário que nós, como filhos, não tem que ser os obreiros que tem que brilhar. Todos nós, irmãos, ninguém é melhor que ninguém. Diante de Hashem, nós ocupamos a mesma função, que é de iluminar o mundo. No Yeshua não diz que não se esconde uma candeia debaixo da mesa? Da cama, aliás? Então nós temos que mostrar
não o mostrar de querer aparecer. Porque às vezes o que acontece? Nós sabemos Torá, sabemos Brit Hadashah, sabemos para as pessoas. Mas quando é necessário aplicar na nossa vida, parece que nós esquecemos o negócio. Parece que nós esquecemos os decretos, parece que nós esquecemos o mandamento, parece que a gente esquece que somos candidato a herdar o Shammai, que é Yerushalayim celestial. Então, para que haja ordem, uma vida tem que ser sacrificada. Aí vem a pergunta: o quanto nós estamos dispostos a sacrificar a nossa vida? Porque o que a gente acha que é nosso, na verdade não é nosso. Nós somos mordomos. E há um equívoco na questão da etimologia da palavra mordomo. As pessoas que acham que mordomo vai ficar na boa. Não, o mordomo ele zela, o mordomo ele cuida. Agora, a nossa vida precisa de ser cuidada porque ela não é nossa. Porque se eu e a Carralo não cuidar direito, nós vamos desperdiçar algo que Deus investiu. Porque o nosso Deus, ele não é um Deus que desperdiça as coisas. Se ele investiu em você, se ele investiu em mim, porque ele acredita. Agora, se Deus acredita, por que eu e por que você não vai acreditar na nossa vida? Por que às vezes nós levamos de qualquer forma? Por que às vezes nós não zelamos conforme é necessário zelar? É porque a gente esquece de quem é o dono. Se nós não esquecêssemos quem é o dono, com certeza as coisas iam ser diferentes. É que às vezes falta temor na nossa vida. Temor fala de reverência. Mas a todo instante nós temos que reverenciar, nós temos que nos prostrar e entender que Hashem é tudo na nossa vida. Tudo Ele faz por nós. Porque Hashem, Ele não faz o que a gente quer. Ele faz o que a gente precisa. Essa é uma grande diferença da maioria das pessoas. Pode passar, minha querida. Aqui, eu não vou entrar nessa questão, porque eu já falei com o meu Rosh, nós vamos ficar só na Nefesh, na alma animal. Mas por que eu coloquei isso aí? Para Carralo ter noção, porque eu acho um assunto muito bonito, e a Carralo tem que entender que a nossa alma, há quem diga, os estudiosos dizem, que isso se divide em 5 almas num só corpo. Não vou entrar nesse detalhe, não quero criar confusão com ninguém, mas nós temos a Nefesh, o Ruach, que significa vento, é o espírito, é a alma divina, a Neshama, literalmente sopro, a respiração, é a alma superior, mais pura ainda. Temos a Hayá, que é a essência vivente, e Yeridá, que é a essência única, que pode ser considerada o ponto de contato entre a alma própria, a própria essência do divino, do que é o eterno. Esta alma só se manifesta ao término de Yom Kippur durante a Neilá. Pois bem, para não ficar uma dúvida, o Yom Kippur é uma festividade que a gente tem no nosso meio, e essa, a Yeridá, ela é a 10ª oração do término do Yom Kippur. Então, nesse período, aí tem a contagem do homem, tudo, o processo de elevação, ele está bem alto. As pessoas já passaram por um processo de pedir perdão, de querer consertar a sua vida, porque estaremos próximos a um novo ano, e ninguém quer entrar um novo ano devendo para Hashem. Então, nesse período aí, a Yeridá,
ela está bem elevada. Mas aonde que eu quero chegar com isso? É que nós precisamos de elevar, independente do período de Yom Kippur, a nossa alma precisa de estar elevada. Por quê? Pode seguir, minha querida. Quando a gente fica nesse estágio aqui, que é o primeiro, a Nefesh, eu vou chamar isso do nível mais baixo, que é considerado por muitos o nível animal. E às vezes é animal mesmo, sabe por quê? Porque quando nasce-se uma criança, ela vai entendendo as necessidades do corpo. Ele vai aprender que ele precisa de mamar, que ele precisa de tomar água, que ele vai ter uma dorzinha de barriga e ele vai chorar para o pai e a mãe cuidar. Então, isso é nato da alma, da Nefesh. Só que as pessoas, às vezes, elas vão crescendo, a criança vai para o adolescente, vai indo, só que, de repente, a pessoa ela estagna num ponto e que não evolui espiritualmente. E nós precisamos de evoluir espiritualmente para que nós não ficamos devedor a Hashem. Por quê? Nós temos que nos aproximar, porque quando eu não aproximo de Hashem, essa alma minha, Nefesh, ela vai me fazer pecar, ela vai me fazer distanciar de Deus, de Hashem. Por que muitas pessoas não conseguem ter uma vida verdadeira com Hashem? Uma coisa é ter uma vida íntima. Eu posso ser íntimo de Deus, de Hashem. Deus, quando eu digo Deus, é o Deus sem o E, tá? Então, quando eu tenho uma vida íntima de Hashem, mas às vezes eu não sou verdadeiro com Ele. Às vezes eu tenho uma vida íntima com meu amigo, minha amiga, mas eu não sou verdadeiro. Então, nós temos que ser verdadeiro. Porque o que está escrito lá? Que Ele procura quem? Os verdadeiros o quê? Demorou. Então, às vezes, a intimidade não revela, não quer dizer que a pessoa é verdadeira. Eu posso ser muito próximo do meu rocha, muito íntimo dele, contar as coisas para ele, mas eu sou falso com ele. É mentira. Eu sou fake com ele. Então, não adianta, irmão, não se engane nesse negócio de as pessoas estar muito por ali e tal, que às vezes você pode se... Quem aqui que nunca se machucou com um amigo próximo? Tenho exemplos na minha família, tenho exemplos N's. A pessoa parece que é seu amigo, mas naquela hora que você mais precisa, ele pula fora. Tem gente que é tão traíra, que é seu amigo, você conta as coisas para esse amigo, mas, de repente, uma coisinha que você magoou essa pessoa, pronto, já estragou tudo, já sai falando para todo mundo. Aquilo que você falou, o fulano falou de você isso, isso. Mas não é um comentário bobo, às vezes, que você faz, e aquilo pode virar uma briga. Então, meus queridos, nós temos que entender que esse nível aí é o pior. Não se enganem. Nós temos que evoluir, porque quando uma pessoa evolui espiritualmente, ela vai deixar de mentir, ela vai deixar de enganar, ele vai ser verdadeiro, tudo que ele fizer vai ser verdadeiro. Então, nós temos a necessidade de ser verdadeiro com Hashem e com o meu próximo. Como que eu vou fazer, que eu vou demonstrar o amor que Yeshua demonstrou por nós, eu sendo falso com os irmãos, com os arrims? Estão entendendo? Então nós precisamos evoluir. Às vezes eu fico olhando o meu líder falar, muitas pessoas estão na carralho há algum tempo, mas não muda. Aí eu meditando nessa palavra, nessa drachá é uma palestra. E uma palestra ela é recheada de shiur, de aprendizado, e a mesma coisa o shiur, ele se torna uma palestra. Uma drachá, ela é uma palestra. Então, meu querido, nessa ministração, nessa drachá, nós precisamos de entender
que nós precisamos de crescer. Nós não podemos ficar parado se tem 5 estágios. Por que eu vou ficar no 1? Será que eu não consigo evoluir para o 2, para o 3, para o 4 e para o 5? Por que às vezes eu prefiro ficar no anonimato, ficar em algum lugar que não vira nada? Mas quando eu fico aqui, o que acontece? A minha vida não vai mudar espiritualmente, não vai mudar materialmente, não vai mudar de forma alguma. Eu vou ser uma pessoa sempre triste, eu vou ser uma pessoa reclamona, eu vou ser uma pessoa invejosa, eu vou ser uma pessoa que critica tudo, que reclama de tudo. Você já viu que as pessoas que não têm nada bom? Nada serve para ela? Não funciona? Sabe por quê? Aqui está o problema. Elevação espiritual. As pessoas que não conseguem ter uma elevação espiritual, fica desse jeito, fica pessoas problemáticas. Quantos? Nós temos aqui pessoas que já foram pastores, pessoas que já conviveu há muito tempo dentro de uma carral, de uma igreja, e a gente está cansado de ver. Às vezes você vê, olha, aquele crente é problemático, aquela pessoa é problemática, mas, coitado, ele não consegue entender que ele tem que evoluir. E às vezes nós ficamos, amados, parados e não evoluímos porque Deus é um Deus qualquer para a nossa vida. Mas quando eu aproximo dele, quando eu procuro estudar a Torá, quando eu procuro me redimir com ele, quando eu entendo, foi falado de Pedro aqui, amados, outros dias, por que Pedro ele era diferente? O camarada, ele fazia, ele errava, mas ele estava sempre pedindo perdão, sempre reconciliando. Mas tem gente que erra, que magoa o irmão, magoa a irmã, não reconcilia, ele se acha na soberba de pensar, não, eu faço isso, eu sou o ciclano na carrala, eu não vou pedir, se a pessoa quiser, ela tem. Perdeu. Estão entendendo? Então, a elevação espiritual, o conhecimento de Torá. Eu não posso ter conhecimento de Torá para mim. Estou fazendo teologia judaica, que amor, que lindo. Estou maravilhado. O meu Rosh indicou. Então, quando a gente tem pessoas assim, a gente abraça a causa. O problema é que muitas pessoas não abraçam a causa. Não é verdadeiro. Não deixa passar, pega a oportunidade. Se você tem condição, vai e faz. Não deixa passar, porque você está perdendo de ter uma elevação espiritual, está perdendo de ser abençoado. Por que muitas pessoas não recebem cura, muitas pessoas ficam doentes por muito tempo? Tem doença que Hashem não vai curar, tem doença que ela vai vir, não é por causa de você pecou. Perguntaram para Yeshua certa feita, Yeshua, quem que pecou? Foi ele? Não, ninguém pecou. Mas tem doença espiritual que vai vir sobre a vida das pessoas que não têm uma elevação espiritual, porque está distante de Hashem, está vulnerável. Essa é a questão. E nós temos, porque eu tenho diabetes, todo mundo já sabe disso. Eu tenho não, está no meu corpo. Mas eu não sou uma pessoa abatida, cabisbaixa, porque essa doença está no meu corpo. Jamais isso vai tirar o brilho de Hashem na minha vida, porque Deus é mais. Se eu partir, o Shaul Shalia, ele disse, olha, se eu morrer, ganho. É isso que nós temos que entender. Mas as pessoas, às vezes, não faz por donde de ser abençoado, não faz por donde de ser curado, e ainda fica reclamando de Hashem, fica questionando Hashem, por que não cura, por que não faz isso, por que não me dá um carro, por que não me dá uma casa, não melhora o meu salário, não faz nada comigo, e a pessoa vai viver sempre desse jeito. Por quê? Não sai desse estágio aí. E eu estou ficando aqui. Vamos lá? Terrilim, 119, 83 ao 85. Veja bem. Pois já me assemelho como um odre de vinho, presta atenção, ressecado na fumaça, mas não esqueci dos teus seu estatuto. Quantos serão os dias do teu Eved, servo,
Quando me fará justiça contra os que me perseguem? Os soberbos abriram covas para mim, o que não é conforme a tua Torá. Ele não espera isso. Carralo, temos o odre de água, o odre de vinho, o odre de azeite. Pois bem, eu vou falando por partes, porque na confecção do odre, ele precisa de passar por um período de curtir ele, de tirar, de descarnar ele. Quando a gente tinha açougue, o açougueiro ele tirava toda a carne, desossava ali, o pernil, o traseiro, o que tivesse ali, e depois ele ia descarnar o osso. Deixava aquele osso sem carne, por quê? O prejuízo, né? E no caso do couro, aqui em Guaxupé, a gente ia muito em Guaxupé, tem alguns cortumes, a gente tinha acesso ali, e o couro ficava curtindo para descarnar. Então ele passava por um processo químico para liberar toda a carne que ainda havia ficado grudada no couro. Em se tratando de odre, como ele ia armazenar água, vinho, azeite ou qualquer outra coisa, ele tinha que estar sem odor e sem gosto. Todo odre, ele era armazenado água nele depois de descarnar. Aí tinha a pessoa, experimentava essa água, observava se tinha cheiro, se tinha sabor, senão ele poderia ser usado para colocar o vinho. Pois bem, trazendo para o lado espiritual, como que Hashem vai trabalhar na nossa vida se nós somos carnais? Se haver cheiro de carne na nossa vida espiritual, como que Hashem vai nos dar as dádivas, as promessas? Temos promessas, temos muitas e não são poucas, mas às vezes nós não conseguimos ter acesso a quem diga por aí, uma falácia, que quem tem promessa não morre. Irmãos, Hashem, meus arrims, é claro que vai morrer. Se eu não cumprir a Torá na minha vida, eu vou viver 100 anos, 200 anos, mas é nunca. Eu vou morrer, não vou receber a benção. Não se engane com essa conversa, com essa falácia. Isso é uma besteira muito grande, é um engano. Então eu não estou aqui para te enganar. A minha intenção é que eu e vocês se consertem com Deus. É isso mesmo, consertar com Hashem. Às vezes nós vamos andando tão torto, mas veja bem, o odre de vinho, ele tem, quando vai ser armazenado vinho nele, ele tem que estar no estado de perfeição. Ele já foi costurado, ele já passou pelo processo de encolhimento, porque quando ele é costurado, a costura precisa de entranhar no couro para não ter vazamento, porque se você usa um odre vazando no deserto, se for com água, você vai morrer de sede, e se for com vinho, você vai perder o vinho. Então, você coloca esse odre em uma fumaça, no calor, é lógico, quando tem fogo, onde tem fumaça, tem fogo. Então, esse odre ele vai passar por um processo de encolhimento, ele vai diminuir de tamanho, e trazendo para a nossa vida espiritual, e Yohanan disse, é importante que eu diminua e que ele... E tem muita gente querendo ser grandão. Se eu não querer passar por esse processo, se eu não diminuir, como que ele vai trabalhar em nossa vida? Como? Então eu tenho que esvaziar do eu, do nefesh, para que possa ter espaço. Olha, quando Hashem pediu para Moshe
construiu o templo, a primeira coisa que ele fez foi a arca. E ali tinha dentro da arca a Torá, a vara de Arão e o man, que é o maná. E em cima tinha a tábua ou tampa da propiciação, que é onde era aspergido o sangue dos animais oferecido pelo pecado das pessoas. E de um lado um querubim com suas asas estendidas, e do outro lado o outro querubim, e existia um vazio onde Deus se manifestava. E nós temos uma passagem esofágica que chama hiato esofágico. Esse hiato é onde passa certas artérias e vai por aí afora. Eu não sou médico, eu não vou entrar na questão. E nem sei explicar a função. Mas é uma abertura que tem para que possa fluir por ali, passar por ali, algumas artérias, passar o sangue para dar vida ao estômago. E quando eu não estou vazio de mim, quando Deus quer colocar algo dentro de mim, vamos imaginar assim, e ele olha lá do chamai, do sétimo, da morada dele, e me vê um cara arrogante, uma pessoa prepotente, uma pessoa que desfaz dos outros, que não faz tzedaká, que tem as coisas, mas não beneficia ninguém. Ele tem Deus, ele tem feito tudo na vida dele, mas ele não faz nada para o povo de Deus. Então, às vezes, vai faltar alguma coisa em mim, porque eu não estou correspondendo a Hashem. Ah, mas se eu sou rico, eu tenho carro isso, eu tenho carro aquilo, eu tenho casa X, papapá. Tá, quer ver um negócio? Lá em Devarim 8:3, Deus, Hashem disse para as pessoas: eu te fiz passar sede no passo que não está, mas eles tiveram sede. Eu te humilhei, eu te fiz passar fome, para mim observar o seu comportamento no momento de sede, no momento de fome, no momento de agonia, no momento em que você não tinha o que fazer. Eu quis ver o seu comportamento. Trazendo para nossos dias, Hashem, ele vive nos provando. O Rosh contou ontem para nós ali, que ele foi testado por 3 rabinos, sem ele saber. Mas ele foi testado. E Hashem nos testa, ele nos tira alguma coisa para ver o que eu sou quando eu não tenho nada, porque tem gente que não tem, e o bicho é miserável, o bicho é ruim. Não muda. E tem gente que tem, e não faz nada para ninguém. É meu, eu trabalhei, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo. Tá, nós aprendemos aqui ontem que nada é de ninguém, não é? A Yeshua disse outro dia para o menino lá, para o jovem, ele falou: eu já faço tudo, e tudo que você está falando isso eu faço aí. Ah, é? Então você vai e faz uma coisa bem fácil. Vende o que você tem, adivinha, está sem resposta até hoje. Por quê? Os bens que ele tinha não eram para beneficiar ninguém. Outro dia eu nem era judeu. Eu conheço um cara, ele é um empresário, e nós conversando ali, eu perguntei para ele assim: me fala uma coisa, tudo que você já ganhou na sua loja, você beneficiou alguém? Ele parou assim: não adiantou nada. O camarada tem dinheiro, tem tudo, mas não ajuda ninguém. Não quer dizer que vai ter que ajudar os folgados, porque tem muitos folgados. Eu estou falando daquela pessoa que precisa, daquela pessoa que necessita. Aí você tem dinheiro, você pode fazer alguma coisa e você não faz. Ó, outro dia, a hora vai, mas o objetivo está sendo traçado aqui. Eu conheço um empresário, o cara é forte, ele produz máquinas para fabricar tijolo baiano. Os produtos dele é de 150 mil, 200 mil, 300 mil. Mas um dia, a gente tinha um negócio junto,
Hashem me levou lá e Hashem falou assim para mim: dá R$ 20 para ele. Gente, eu olhei lá o caminhão trucado, o carro importado lá, aquela empresa daquele tamanho. Eu falei, mas não vou dar 20 para esse cara, é nunca. Ele vai rir na minha cara. Mas não vou 20. Só que eu não sabia. Ele estava passando por uma crise. Eu já estava saindo, o Hashem falou, volta e dá os 20 para ele. Você está insistindo por quê? Aí ele veio me dar o testemunho. Aqueles R$ 20 era para comprar açúcar. Era para comprar o leite, era para comprar o pão para as crianças dele que ele não tinha. Então, Carralo, Deus faz as pessoas ter dinheiro, passar por crise, para ele entender que Deus é na vida deles. E às vezes nós esperamos Deus apertar a correia, apertar o que for necessário, para a gente acordar, para a gente despertar. É hora de acordar, Carralo. Nós não esperamos ser açoitados. Não espera. Vamos para frente. Olha, e a manifestação da glória de Deus, descrita pelo profeta Ishayahu, a fumaça aqueceu o odre para torná-lo melhor, mais perfeito, resistente. O próprio profeta que se encolheu no temor. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos, aleluia, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele sentiu como o odre encolhido na fumaça do Senhor, irmãos. E por que quando Deus fala conosco através das palavras, das parachotes, que é ministrado aqui no Shabat, e às vezes nós saímos da porta para fora, enquanto estamos aqui, somos judeu, somos isso, somos aquilo, mas sai da porta para fora, nós não é nada, cadê aquela coisa, aquela máscara cai. Mas nós temos que nos encolher diante da glória de Hashem. Porque esse Deus que nós servimos não é qualquer Deus. É o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos de ser um com Ele. A minha alma precisa de ser um com Ele. Mas às vezes a nossa alma não é um com Ele nunca, nem é nada. É só na hora que às vezes as coisas estão difíceis lá em casa, aí que a gente procura. Não, não é assim que funciona. É a todo instante. A todo instante. Vamos para frente. Yeshua disse, apropriadamente, tampouco se põe vinho novo em odres velhos, mas, caso façam, então os odres rebentarão e o vinho derramará, e os odres ficarão arruinados. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambas as coisas ficarão preservadas. O que acontece com muitas pessoas é que ele não está bem nada diante de Deus, ele está uma negação diante de Hashem, ele fica querendo que se coloque vinho nele. Vinho fala de quê? Água fala de Torá, e vinho fala de transformação, fala de alegria. Se nós precisamos transformar na presença de Hashem, para que nós não fiquemos arruinados e perde o óleo, o vinho, e perde o odre. Quantos? Você pega desde o início da Carralo, quantos? Você pega da igreja que você era, da igreja que eu era, quantas pessoas? A igreja se renova. Você vai na igreja fulano, você chega lá, cadê aquele povo? Odres arruinados. Quantas pessoas passaram aqui? Às vezes eu converso com minha esposa Salma, quantas pessoas já passaram depois, dentro de um ano e alguma coisa que a gente está aqui? Odres arruinados.
As pessoas vêm para cá arruinadas, mas não querem ter um compromisso com Hashem, não querem ter a transformação do vinho, não querem passar pelo processo de ser abençoado por Hashem. Nós precisamos de deixar da Hashem moldar. Quando Jeremias, Hashem pediu para ele, desce lá na casa do oleiro. Aí temos, vocês conhecem a passagem, e o vaso quebra. E outro dia a gente teve ali em Cássia, né, numa olaria, foi um lance muito bacana. O menino foi mostrar para a gente como que faz um vaso. Que coisa linda, irmãos. Eu me vi um Jeremias ali, na mão do oleiro. O menino falou assim, olha aqui, eu vou desmanchar isso aqui e vou fazer de novo. Fiz outro. Eu falei, glória a Hashem. É que às vezes a gente não quer deixar Deus quebrar a gente, Deus quer moer, Deus quer fazer de novo, e a pessoa fica travando, fica segurando, fica colocando limites. É igual quando você vai no psicólogo, no psicoterapeuta, e ele começa a dialogar com as pessoas. Mas chega num determinado ponto da história da criatura, ele pula, ele arruma um bloqueio, e o terapeuta, o psicólogo não consegue passar. Quando o psicólogo não consegue romper aquela barreira, sabe o que acontece? A pessoa vai sair dali pior. Eu gastei dinheiro, eu gastei meu tempo e não resolveu. Mas não vai resolver mesmo, porque enquanto não consertar com Hashem, enquanto não deixar Hashem mudar, não vai mudar nada. Uma coisa beneficia a outra, uma coisa ajuda a outra. Vamos para frente, minha querida. Agora sim, agora nós terminamos. E veio se passar assim, que Moshe chegou perto do acampamento, ele viu o bezerro e a dança, e então acendeu-lhe a ira, arremessou-lhe as tábuas de suas mãos e as quebrou embaixo do monte. E Moshe tomou o bezerro que lhes haviam feito, e o queimou no fogo, e moendo-o ele, virou pó. Espalhou-o nas águas, e fez com que os Binei Israel bebesse dela ou beber dela. E fez com que os filhos de Israel bebessem dela. Carlos, olha a ira desse líder. Quando está lá para receber as tábuas, e de fato recebe, mas quando ele desce, encontra um povo. Na sequência, Arão fala para ele, você deve conhecer, Moshe, esse povo eu fiz, mas é um povo tendencioso a fazer as coisas erradas. E às vezes não diferimos muito desse tipo de gente. Por quê? Aí você pode se perguntar, mas por quê? Por que Moshe? A Samanta perguntou, mas como que ele conseguiu moer esse ouro a ponto de virar pó e dar para ele beber? Não me pergunta porque eu não sei, mas ele tinha tecnologia para fazer isso. Ele tinha Hashem na vida dele, e quando tem Hashem, tudo torna possível. Tudo vem à existência. Aí você, mas por que deu para eles beber? É a questão. Por que deu para eles beberem? Colocou nas águas, agora você vai beber do seu bezerro. A princípio eu acho que você não vai entender nada, mas veja bem. Quando o ser humano, ele trabalha demais, ele luta, ele adquire um patrimônio e de repente aquilo passa a ser o Deus dele. Ele não abre mão daquilo ali é o Deus dele. Às vezes ele não vem na carralo, ele não faz o que tem que fazer porque está preocupado com o bem material. O bezerro ali era o utensílio que eles queriam para satisfazer o desejo deles. E às vezes as pessoas adquirem. Hashem
ele abençoa as pessoas, mas aquilo passa a ser um empecilho. Aquilo passa a ser alguma coisa que vem fazer com que o cidadão, ele substitui. Quando a gente leu ali em Terrilim sobre o salmista, muitas pessoas, aliás, falando um pouquinho daquilo ali, tem gente que acha que delega aquele salmo a Davi. Ele é um salmo anônimo e para mim vai continuar anônimo. Por quê? Eu não posso tirar a honra da pessoa que escreveu. Hebreus, mesma coisa. Eu não posso falar que é Shaul Shalia, ainda que a escrita, tudo ali, a mente, que pode parecer com a mente de Shaul Shalia, no caso de Hebreus, em Terrilim, pode parecer com as ideias do salmista Davi, mas quando a palavra diz que é anônimo, para mim continua anônimo. Pois bem, ali na sequência do versículo, ali do Passuque, ele disse que, mesmo assim, estando na presença como um odre na fumaça, eu não deixo de observar os estatutos. Eis a questão. A chave do segredo é não deixar. Por quê? Eu posso estar passando por muitos problemas. Eles estavam distante do país que eles estavam acostumados. Eles estavam vivendo uma situação difícil. Mas nada pode me fazer mudar o meu conceito a respeito da Torá do Senhor sobre a minha vida. É falado muito, independente do que acontece, Deus continua sendo Deus. Olha, de fato ele não muda. Não tem nada que muda a estrutura de Hashem. Porque ele é um ser que vive no Yan Suf, no infinito, e ele é infinito, e nada vai mudar ele. Nada vai abalar a estrutura dele. Olha, quando a gente olha ali para Jericó, aconteceram coisas tremendas ali. Uma família se escandalizou na presença do Deus deles e a outra família foi abençoada. Cada um viu Deus de uma forma. Eu não sei o jeito que você está vendo Hashem na sua vida, mas eu quero te dizer que esse mundo aqui não pertence a nós. Foi o que aconteceu com ele. Por isso que Moshe deu essa lição para eles. Olha, esse Deus que vocês estão adorando, ele não vai fazer com que você chegue na terra prometida, porque o meu Deus tem uma terra que mana leite e mel. E às vezes nós trocamos uma idolatria, nós trocamos uma porcaria, trocamos um amor por um amor que não é lícito, trocamos um negócio que não é lícito, trocamos uma ideia que não é lícita, trocamos muitas coisas por Hashem, mas Hashem nesta noite, nessa semana, ele quer que nós consertemos com ele. Ele quer que nós entremos na presença dele. E pedimos e peçamos perdão pelas nossas negligências, pelas nossas barganhas que fazemos com Ele. Então, meus arrimos, vamos, de fato, mudar de vida, ter transformação. Não adianta, volto a falar, não adianta eu saber Torá, não adianta eu fazer teologia judaica. Para mim, para as pessoas, eu tenho que fazer primeiro para mim, para depois eu abençoar as pessoas. Porque é assim. E tem outra coisa que nós precisamos de entender. Tem uma tribo aí, não me lembro agora, eles fizeram um tratado. Ó, você fica aprendendo Torá e nós vamos trabalhar. A hora que nós chegar, você ensina tudo que aprendeu para nós. E funciona assim. Aqui nós recebemos de Hashem e passa para Carralo. Isso é importante. Isso é bonito. Isso paga um preço. Isso tem um preço. E nós não podemos, a liderança, né, os morés, não pode deixar nada, nenhuma pedrada de fora nos atingir, nos esmorecer. É porque acontece tantas coisas. E Yeshua, certa feita, falou para pegar uma mulher ali e levou diante dele. Ele falou assim, vocês não vão jogar pedra também? É porque ele já tinha jogado muita pedra. Mas ali houve um exemplo. Os mais novos aprenderam com os mais velhos que já tinham jogado muita pedra e eles não jogaram. Nós aprendemos aqui, parece que foi no Shabbat, o Rosh disse que, eu não sei aonde, um judeu não fala de um judeu.
Por quê? Nós respeitamos o nosso irmão. Só que, às vezes, nós esquecemos que somos um judeu, que procuramos ser um erudito, um justo, e de repente, num momento qualquer, tá nós lá, igual certas pessoas, falando de quem não se deve falar. Então, ao invés de falar, vamos dobrar os nossos joelhos, ou de pé mesmo, fazer oração, orar por aquele que precisa, orar por fraco, orar para aquele que está caído. Vamos fazer assim? Vai ser mais legal, vai ser mais bonito. Hashem vai nos amar mais ainda. Amém? Deus possa vos abençoar, meus queridos. Hashem possa te abençoar. Você tem uma Shavuot Tov, uma semana rica das brahá de Deus, que você possa ser transformado e Hashem possa transformar a sua vida também através da sua atitude. יברך אדוני וישמרך, יאהב אדוני פניו אליך ויונק, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.